Olá pessoal, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 15 de junho, mais uma semana com bastante indicadores importantes e decisões de política monetária também. Para começar então com essas decisões, a semana será marcada por decisão de taxa de juros, política monetária lá nos Estados Unidos. O Fed deve manter a taxa de juros inalterada no atual corredor. No entanto, o mercado está de olho no que o Fed vai dizer sobre a evolução da taxa de inflação lá nos Estados Unidos. O IPC americano acumulou uma alta de 2,52% de janeiro a maio. Eu já falei sobre isso aqui, mas é importante ressaltar mais uma vez. Esse é o maior, ou segundo maior nível de inflação neste período, desde 1981, quando os Estados Unidos e o mundo ainda lidavam com os problemas do segundo choque do petróleo de 1979. Então veja que não é qualquer escalada de preços lá nos Estados Unidos, a situação é bastante delicada. Então, embora se espere pela manutenção dos juros lá nos Estados Unidos, se espera também ansiosamente pelo comunicado e pela reunião, pela fala do presidente do Fed logo após a decisão. Então, começar pela decisão lá nos Estados Unidos é muito importante tentar estimar os próximos passos do Banco Central. Por hora, há uma expectativa de que o Banco Central americano aumente os juros em dezembro desse ano, considerando essa escalada dos preços por lá, e que só volte a cortar a taxa de juros no final, na última reunião do ano que vem, de 2027. Então, por isso a importância desse comunicado para ver se é mais ou menos esse o caminho que o Fed tomará ao longo dos próximos meses. Não é só a inflação que está preocupando o Fed. O nível de atividade econômica segue muito forte, indicadores oficiais mostram essa força da economia americana e indicadores antecedentes sugerem que a economia segue muito forte no mês de maio, ou seguiu muito forte também no mês de maio. A expectativa é de que o governo Trump finalmente tenha encontrado novas ferramentas para levar adiante a guerra comercial, como, por exemplo, essa última decisão de taxar os países sobre os quais impera o trabalho forçado, como eles dizem. Então, isso tudo, essa possibilidade de vir uma taxação a partir do mês que vem, deve causar o mesmo movimento que nós vimos no ano passado. Desde que o Trump ganhou, no final do ano retrasado, inclusive no começo do ano passado, o mercado antecipou as suas importações, a sua produção, e o consumidor americano também, com medo do risco inflacionário, com medo da alta de preços, antecipou o consumo. Então pode ser que a economia americana fique ainda mais aquecida, e aí o Fed tem dois problemas: a inflação num nível muito elevado e o nível de atividade econômica incompatível com a perseguição dessa meta de inflação. Cabe lembrar aqui que a inflação americana, eu já falei sobre isso, mas agora trazendo alguns números aqui, a inflação americana em 4,2%, a meta de médio e longo prazo do Fed de 2%. Então a gente tem uma inflação num ritmo bem intenso e agora a preocupação também se volta para o nível de atividade econômica, que pode ficar ainda mais forte devido à eventual antecipação de compras, importações, produção e consumo em função dos novos capítulos da guerra comercial. Bom, e falando do cenário internacional, o Banco do Japão deve elevar a taxa de juros na reunião desta semana para o nível mais alto em 31 anos. O iene tem se desvalorizado. Bom, tem a preocupação inflacionária lá no Japão, a inflação alta para padrões japoneses, muita gente muitos consumidores sentindo o impacto inflacionário, e mais do que isso, a primeira-ministra japonesa promete trazer novo fôlego à economia japonesa com um pacote de estímulo fiscal, e isso tem alterado a dinâmica ali do câmbio, da taxa de juros. Então, e o câmbio, o iene, o dólar acima de 160 ienes, e isso são vários elementos, Então, a escalada de preços, a desvalorização forte do câmbio japonês e essa expectativa de mais deterioração das contas públicas japonesas. Então, lá no Japão também não, porque o Fed vai manter a taxa de juros, mas assim como aconteceu na Europa, por exemplo, no Banco Central Europeu decidiu aumentar a taxa de juros, o Banco Central japonês deve seguir
na mesma linha, aumentar a taxa de juros e colocá-la no nível mais alto em cerca de 31 anos. Ou tem mais decisão de política monetária ao redor do mundo, mas falando de Brasil, essa semana será marcada pela decisão da taxa básica de juros aqui, pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil. As apostas, por enquanto, as apostas sugerem um corte de 0,25%, que traria a Selic dos atuais 14,5% para 14,25% ao ano. Só que essas projeções podem mudar rapidamente devido justamente à volatilidade que a gente tem enfrentado. Então, não me surpreenderia se as projeções mudassem bastante no decorrer dos 2 próximos dias em função dessa volatilidade. Bom, não me surpreenderia, essa é a nossa aposta, o nosso cenário base também, de que o Copom faça um novo corte de 0,25%. No entanto, não me surpreenderia se o Copom optasse pela manutenção da Selic, fazer uma pausa no que eles têm chamado de ciclo de calibração da taxa básica de juros. Então, manter a taxa Selic em 14,50% não seria surpreendente, em primeiro lugar, porque os dados de inflação da semana passada mostram o IPCA acima do teto da meta e há grande possibilidade de que essa inflação permaneça acima do teto da meta pelos próximos 5 meses, né? Então somariam 6 meses em que o IPCA ficaria acima do teto da meta, o que configura descumprimento da meta de inflação. Então, o BC tem riscos inflacionários no radar. A gente tem uma atividade econômica resiliente, uma retomada forte da economia brasileira na passagem do primeiro para o segundo trimestre do ano. E isso pode levar o BC a fazer uma pausa nesse ciclo de calibração ou nesse ciclo de cortes da taxa Selic. Aliás, com essa meta de inflação, é improvável que o BC faça algo além de 14%, derrube a Selic para além de 14% ainda este ano. Como eu disse, a inflação é uma preocupação para o Copom, né? A inflação já está em 4,72%, com grande chance de rompimento, descumprimento da meta de inflação em outubro deste ano, e o BC também está preocupado com o nível de atividade. Na última reunião feita em abril, o que se tinha era o seguinte: os sinais mais claros de desaceleração da atividade econômica, embora na ocasião a gente tenha registrado crescimento do varejo, da indústria, por exemplo, nós tínhamos registrado também uma forte queda no setor de serviços, 1,1% agora já com os dados revisados do IBGE. Nessa reunião de junho, a situação é outra. A gente tem uma recuperação forte do setor de serviços, o 4º crescimento consecutivo da produção industrial, mais um crescimento forte, não é qualquer crescimento, não foi qualquer crescimento registrado em abril. Então, os sinais de desaceleração da atividade econômica são menos evidentes agora. Então, o BC também tem, assim como o Federal Reserve, o Banco Central Americano, tem uma dupla preocupação. O nível de inflação acima do teto da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional e o nível de atividade. A atividade, embora siga num ritmo menos intenso do que a gente viu em 2024 ou no começo de 2025, por exemplo, ela ainda está forte. E seria, na visão do BC e de boa parte do mercado, incompatível com a perseguição da meta de 3%. O BC, antes desses dados fortes de abril, o BC já tinha manifestado preocupações em relação ao ritmo da atividade econômica. Segundo o diretor de política monetária, o Newton Davi, isso lá em março, já havia falado que o hiato do produto estaria positivo nos próximos meses, ou seja, a economia brasileira estaria crescendo acima do potencial, o que em tese, em teoria, poderia trazer mais problemas inflacionários. Então, mais uma vez, e resumindo aqui, por enquanto a aposta majoritária é de um corte de 0,25 na Selic, mas não surpreenderia nem a mim nem ao mercado que o BC pudesse optar, por exemplo, por uma pausa nesse ciclo de cortes da taxa básica de juros aqui no Brasil. Bom, eu falei de atividade, a semana também será marcada pela divulgação do IBCBR, que é o Índice de Atividade Econômica do Banco Central do Brasil, que serve como uma espécie de proxy para o Produto Interno Bruto. O IBCBR caiu na passagem de fevereiro para março e deve subir cerca de 0,5% na passagem de março para abril, se as nossas projeções estiverem corretas. Então, depois de um tombo de 0,70, talvez venha um crescimento em torno de 0,5%. Eu digo talvez porque os dados
Serviços já foram conhecidos, um crescimento de 1,2%. Os dados de produção industrial também, como eu disse antes, vieram fortes, 0,7% de aumento na passagem de março para abril, mas a gente ainda tem os dados de varejo a serem publicados ao longo dos próximos dias. Então, de modo geral, a gente ainda espera pelos dados de comércio, mas é muito provável que o IBCBR venha positivo e aí seria mais um sinal de recuperação da economia brasileira depois que os dados do mês de março trouxeram essa leitura mais evidente de desaceleração. E para fechar, tem bastante coisa acontecendo, muitos dados sendo publicados. A gente tem uma bateria de indicadores chineses ao longo da semana, que vão desde a balança comercial até a produção industrial, vendas no varejo, todo mundo de olho também nos dados da China, que embora cresça cerca de 5% por ano, que é um crescimento notável para uma economia com o tamanho da economia chinesa, existem preocupações sobre o ritmo de crescimento a partir da demanda doméstica, né, do crescimento endógeno de fato. Então, os dados dessa semana serão importantes para a gente tentar entender, por exemplo, o ritmo de fato de crescimento da economia asiática. Isso tem impacto direto para a gente aqui, porque um crescimento menos intenso do que o esperado derruba preço de commodities, pode alterar, por exemplo, a dinâmica do câmbio no curto prazo. Então, dados de varejo, produção industrial, taxa de desemprego vindos da China também importantes ao longo desta semana. É isso, pessoal. No mais, qualquer grande novidade eu volto a falar com vocês pelas redes sociais ou por aqui. Um abraço. Excelente semana a todos.